Se você tem uma Bíblia, vá para Efésios capítulo 6. Se trouxerem seu iPhone ou iPad, Efésios capítulo 6. Definitivamente você vai querer anotar algumas coisas, porque realmente vou te ajudar esta manhã. Então certifique-se de ter algo para tomar notas e encontre Efésios capítulo 6. Se você não tem certeza de onde está, vá até o final da sua Bíblia e volte. Você encontrará o livro de Efésios. Ou simplesmente pode encontrar esse número de página no índice e chegar lá, porque estes são alguns versículos que são incrivelmente importantes. Se você não esteve conosco, temos falado sobre nossa cultura. Não apenas a cultura dos Estados Unidos, mas também a cultura do mundo e o que está acontecendo. E não sei se você notou ou não, mas até mesmo esta semana, e vamos ver isso a cada semana, a loucura da nossa cultura esteve completamente à vista na semana passada. E assim, temos falado sobre como contrabalançar a cultura. É sobre isso que quero falar com vocês esta manhã. E de fato vou terminar esta série hoje, então vocês deveriam estar animados, certo? Isso é tudo. Por último, isso começou como um único sermão e agora temos avançado. Mas na verdade quero falar com vocês sobre como contrabalançar a cultura. Isso é o que eu diria a vocês. Quero que escutem com atenção, porque não estou criticando um ou dois destes. Mas quero que entendam que a forma número 1 de contrabalançar sua cultura não é com seu voto. Agora, eu realmente acredito que seu voto importa. Digam-me, quero que me ouçam dizer isso. Eu acredito que seu voto importa. E acredito que devem se certificar de buscar a Deus e estudar as Escrituras e entender os equilíbrios. Nunca vamos encontrar um político com quem concordemos em tudo, mas há algumas coisas nas quais não podemos nos comprometer. E por isso temos que refletir sobre isso. Então seu voto sim importa, mas seu voto não é a forma número 1 de impactar a cultura. E refiro-me a impactar a cultura do seu casamento, para impactar a cultura do seu lar, para impactar a cultura da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, do nosso mundo. Essa não é a forma número 1. Ouçam isso. Desabafar contra os noticiários Fox, CNN, MSNBC à noite, quando te irritam, não é a melhor maneira de contrabalançar a cultura. Concordam? Muito bem. Publicar sua raiva nas redes sociais também não é realmente a maneira número 1 de realmente mudar a cultura. Mas felizmente a Bíblia nos dá a maneira número 1 pela qual você e eu podemos contrabalançar a cultura. Quero ilustrar isso de uma maneira mais detalhada. Em 1961, os russos detonaram uma bomba extremamente gigantesca. Essa bomba ficou conhecida como a bomba do Czar e literalmente é chamada de o imperador das bombas. Pesava aproximadamente 60 mil libras, média aproximadamente 25 pés de comprimento, 6,9 pés de diâmetro e era uma bomba de aproximadamente 50 megatons, a arma nuclear mais poderosa que já foi detonada literalmente para explodir. Agora, a razão pela qual compartilho isso com você é que só quero que imagine o poder. Essa bomba realmente fez com que todos percebessem que devemos encontrar uma solução, porque essas bombas são incrivelmente poderosas. Bem, os versículos que vou ler para vocês esta manhã tratam sobre a arma mais poderosa de que a Bíblia nos fala, quando se trata de nossos casamentos, nossa criação, nosso ambiente de trabalho, nossa cultura e nosso mundo. Esses versículos vão nos contar sobre nosso adversário. Acontece em Efésios capítulo 6. Falamos sobre isso na semana passada. Você pode ver online se perdeu. Esses versículos nos falam de um inimigo que nos diz que não lutamos contra carne e sangue. Ouça isso. A Bíblia diz que a batalha não é entre nós. A Bíblia diz que há essas filosofias falsas, pensamentos errados que entram em nossa mente, em nosso coração, em nossa vontade e impulsionam as pessoas a lutar na batalha. Elas impactam nossa cultura e impactam. A Bíblia nos ensina isso. Mas depois, no versículo 13, diz que você tem um inimigo. No versículo 13 fala sobre nossa proteção. Ele fala sobre nossas armas e nos apresenta, olha, aqui está o armamento e aqui está a armadura que Deus deu sobre suas vidas. E novamente, ao final da mensagem da semana passada, dei-lhes um resumo do que representa a armadura de Deus e nos diz que a razão pela qual Deus te deu esta armadura é para que possas ter vitória na tua vida, vitória nas tuas circunstâncias, vitória nas coisas que enfrentas. E o que faz? Pensa nisso. Ele diz, temos um inimigo. A batalha realmente nem é entre nós. Pensamos que é entre nós, mas é o inimigo. É o inimigo tentando fazer você ser egoísta, pensar mal, agir mal e viver mal. E então diz, mas Deus te deu este armamento que é vestir-se com a verdade, é responder como Deus quer que você responda, viver como Deus quer que você viva. Ele nos expõe tudo isso e depois volta e diz, mas aqui está a arma mais poderosa que você realmente tem para a sua vida e para a cultura. E ele diz, é o poder da oração. Ao dizer isso, senti que o ar saiu.
Alguém mais notou? Eu entendo, mesmo ao falar com cristãos, até mesmo quando falo na igreja, quando você diz, nossa arma mais poderosa é a oração, muitos duvidam e dizem, eu orei muito e não obtive resposta, mas quero que vejam o que acontece começando no versículo 18, Efésios 6, 18. Ele diz isso, diz, ouçam pessoal, quero que coloquem a armadura, quero que se preparem, quero que entendam o que está em jogo, quero que vejam a guerra e saibam como lutá-la. E então diz isto, com toda oração e súplica. Súplica significa apenas petição a Deus. Ore em todo momento no Espírito sob a direção de Deus, deixando que Deus te guie e dirija, e com isso em mente. E isso significa apenas observar isto. Ele diz, estejam alertas com toda perseverança e súplica por todos os santos, e orem por mim, para que me seja dada a palavra, ao abrir minha boca, para dar a conhecer com valentia o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Evangelho só significa boas notícias. Ele diz só, quero que vocês orem por mim, porque há tantas pessoas que não entendem as boas novas de Jesus Cristo, e quero que orem por mim, para que eu possa ajudá-las a entender as boas novas pelas quais sou um embaixador em cadeias, para que ao proclamá-lo eu possa falar com valentia como devo falar, e assim literalmente a Bíblia nos ensina. E pessoal, poderia dar-lhes escritura, após escritura, após escritura. Estamos revisando o que vimos na semana passada, mas ele diz que a oração é o imperador das bombas. Como se realmente quiserem impactar uma área, se realmente quiser fazer a diferença, se realmente quiser eliminar o velho e trazer o novo, a oração é necessária. A Bíblia diz que a oração não tem limites, porque traz Deus para a situação. Você sabe por que muitos de nós estamos lutando na vida? Agora deixe isso ressoar com você. Pense no seu casamento, pense na sua criação, pense no que acontece em nossa cultura. O problema para a maioria de nós é que tiramos Deus da equação. E ao tirar Deus da equação, a vida nunca vai se encaixar. Quando você tira Deus da equação e pergunta quem é Deus e o que Deus está fazendo e o que Deus deseja e para o que Deus está me chamando, quando você o tira, a vida simplesmente nunca vai se encaixar. E então o que acontece é, ouça, temos esse poder ilimitado da oração, podemos lançá-lo em qualquer lugar, a qualquer momento e fazê-lo chegar a qualquer lugar, a qualquer momento. E aqui está a imagem que Paulo nos dá. Recuem um pouco. Alguns de vocês estiveram aqui na semana passada e conhecem Efésios 6, outros não. Permitam-me pintar a imagem que Paulo nos dá em Efésios 6. Ele nos mostrou um soldado e literalmente descreve a armadura de um soldado. Está literalmente acorrentado a um soldado e assim está sentado ali e vê essa armadura neles e pensa que essa é a vida cristã. E então começa a dizer, olha, aqui está este soldado, ele está vestido com o que precisa. E Paulo nos descreve o que precisamos em nossa vida. E ele diz, aqui está o soldado, está vestido, está preparado, está se preparando para ir à batalha. O inimigo ataca e quando o inimigo ataca, é isso que esse soldado faz. Ele se ajoelha e começa a orar, e nós estamos como que disse, vamos, verdade, mas essa é a imagem que ele está pintando aqui, ouçam-me, que imagem do poder da oração, desde a percepção do apóstolo Paulo, quero dizer, ele simplesmente diz, pessoal, assim de poderoso, é isso, não sei quem disse isso primeiro, mas adoro esta citação, vou colocá-la na tela para vocês, Satanás treme quando vê o cristão mais fraco de joelhos, quando vê o cristão mais fraco de joelhos, ouçam-me atentamente, a vida vivida no seu poder sempre ficará aquém, a vida vivida na sua sabedoria sempre ficará aquém, mas cara, quando realmente inclui Deus na equação da vida, tudo começa a somar, a oração é muito importante porque a oração é o que nos mantém em contato com aquele que nos guia. Não sei vocês, e é a segunda semana consecutiva que anuncio isso, mas estou animado e pronto para o futebol americano universitário. A vida não é boa quando o futebol americano universitário não está acontecendo certo. Estou pronto para que o futebol americano universitário volte. E o que você vai presenciar quando assistir ao futebol americano universitário é que eles fizeram uma mudança de regra. Quero que entendam isso. Agora há uma mudança de regra. No futebol americano universitário, você pode levar um iPad nas linhas laterais e pode assistir em tempo real o que está acontecendo em uma jogada para se comunicar melhor com seus jogadores. E assim, literalmente a maioria de nós já viu isso quando um quarterback sai do campo. Às vezes, eles levantam o telefone, certo? E se comunicam por esse telefone. Eles estão falando com um treinador que está no alto e tem uma perspectiva que eles não têm. E lhe deu perspicácia e recursos para ser mais eficaz enquanto está na batalha. Agora, até mesmo o tem no capacete, onde é como uma comunicação contínua e constante. E literalmente você está recebendo ajuda em tempo real dentro da batalha. E o que Paulo está dizendo é, pessoal, esse é o poder da oração, que em cada momento e circunstância, em tudo o que enfrentam na vida, Deus está ali mesmo, certamente falando, sempre guiando, dirigindo, ajudando-os a superar os desafios da vida,
No entanto, ouçam-me. Há muitos seguidores de Cristo atualmente que não estão conectados como deveriam. Por isso não são guiados como deveriam ser. Muitos seguidores de Cristo são o que eu chamo de buscadores de emergência. Entende? É como se quando chegar a emergência, eu falarei contigo. Quando chegar a emergência, deixarei que você me prepare. Quando a emergência chegar, pedirei que você se apresente, mas quero que me ouça com atenção. Deixe-me contar sobre o Deus que adoramos, todos ouvindo e capturando isso. Deus trabalha hoje para o seu amanhã. Você não sabe o que o amanhã trará. Você não conhece os desafios nem as circunstâncias. Você não tem ideia do que pode entrar em sua vida amanhã, mas Deus sabe. Assim, Deus, quando você caminha com Ele e permite que Ele te guie, está no dia preparando o que você precisa para o amanhã. Essa é a parte gloriosa de estar conectado com Deus neste âmbito da oração. Vou te dizer uma grande declaração. Jerry Falwell é a quem foi atribuída. Eu o ouvi dizer isso há vários anos. Ele disse, nossos fracassos são fracassos de oração. Em outras palavras, o que acontece é que não obtemos o necessário, não vemos o necessário, não obtemos perspectiva, a ajuda, o aconselhamento, nem a compreensão de estar na presença de Deus. E você e eu nunca saberemos, quero que ouças isto com atenção, tu e eu nunca saberemos até chegarmos ao céu quantas batalhas espirituais foram ganhas porque o povo de Deus estava orando e clamando a Deus. Não há como, a Bíblia diz em Eclesiastes 3, versículo 11, que ninguém pode compreender a obra de Deus desde o princípio até o fim, que nenhum homem pode medir, nenhum homem pode entender. Quando sentimos que Deus não está agindo, Ele está agindo. Quando sentem que Deus não está atento, Ele está atento. Quando sentes que Deus não está disponível, as tuas emoções não definem Deus. A verdade define Deus. Ele está disponível. E assim, versículo 18, quero mostrar-te algumas verdades. Ele começa dizendo isto, versículo 18. Ele diz orando e depois entra nisso. Diz que você precisa estar sempre orando com isso em mente. Agora, algumas traduções dizem observar, e é uma boa imagem. Ele diz estar alerta, atento, olhos fixos. Como devem viver? Aqui vamos nós. A maneira como você deve viver no seu casamento daqui em diante, como deve viver na sua caminhada cristã daqui em diante, e como viver com suas finanças daqui em diante, suas respostas, sua atitude, devem ser orar e observar. Ele diz que temos que aprender a observar, temos que aprender a ter algo à vista. E alguém diria, por quê? É quando observamos que vemos o inimigo. Nesta série, temos falado sobre o fato de que estamos fazendo esta pergunta. O que está acontecendo no mundo? Bem, eu posso te responder. A Bíblia ensina que o mundo vai adotar cada vez mais a filosofia do inimigo. A Bíblia ensina que se você não aceitar a verdade, cairá em uma mentira sem defesa contra ela. E o que está acontecendo é, ouçam, todos nós fomos criados, eu prometo isso, todos nós fomos criados para adorar algo. E se não adorarmos a Deus, adoraremos outra coisa. Simplesmente Deus abriu nossos olhos pelo Espírito de Deus para adorar o único Deus verdadeiro. E é isso que nos impede de cair nas filosofias que o inimigo neste mundo tenta nos vender. E literalmente o que acontece aqui, ele diz que observes o inimigo porque podes vê-lo. Em outras palavras, podes ver a falsa filosofia. A Bíblia ensina que as vendas dos olhos dos seguidores de Cristo foram removidas. E acho interessante porque vejo muitas figuras públicas começarem a falar positivamente sobre o cristianismo. E ouço muitas figuras públicas dizerem que parece que os cristãos o teriam decifrado. É como se os cristãos vissem coisas que não vemos, soubessem coisas que não sabemos. Sabemos essas coisas por Deus, por seu Espírito e sua verdade. E assim ele diz, você tem que observar, porque se você observar na verdade, não cairá na falsa filosofia. Se você observar com verdade, verá o anzol. Entendem? Como se houvesse isca por aí, há isca na sua vida, isca ao redor da minha vida. E ele diz, não, mas quando você ora, quando observa, quando presta atenção, pode ver o anzol na isca, e algumas pessoas, ouçam-me bem, algumas pessoas estão caindo no anzol, e ele diz, não, quando você me segue, eu posso ajudá-lo a ver isso. Por isso temos que orar, porque quando oramos, lutamos contra o inimigo. Na semana passada compartilhei 1 Pedro 5, versículo 8, mas quero ler 1 Pedro 5, versículos 6, 7 e 8. Olha, diz, portanto, humilha-te sob a poderosa mão de Deus. Não há nada mais humilde do que a oração. Anote, a Bíblia diz que Deus ama a humildade em seu povo. Você sabe o que é a oração? A oração é humildade. A oração é pegar a areia da minha vida. Pense nisso por um minuto. A oração é pegar a areia da minha vida e entregá-la a outra pessoa. Isso é o que é a oração. A oração é me ajoelhar, é entrar na presença de Deus e dizer, Deus, não sei o caminho a seguir, não entendo por que estou aqui, não sei o que está acontecendo, e agora, Senhor, isso é o que estou fazendo, estou me humilhando diante de Ti. Veja isso, lançando toda a ansiedade sobre Ele.
Isso é a oração. Esse é o contexto de 1 Pedro 5, versículo 8. É como dizer, ei, pegue as cargas, as preocupações, as lutas deste mundo e deposite-as nele porque ele cuida de vocês. Por que eu faria isso? Porque Deus é atento, Deus está disponível, Deus é capaz. E então diz isto, ao tomar sua vida e colocá-la diante de Deus em oração, ele diz, sejam sóbrios e vigiem, que é quando você absorve a verdade e a palavra de Deus buscando-o. Diz, porque o vosso adversário, o diabo, anda como leão que ruge, procurando a quem devorar. O que eu gosto de dizer sobre 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, é que você não pode ser um seguidor de Cristo em tempo parcial e derrotar um inimigo em tempo integral. Anote isso. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que você deve ser sóbrio e estar alerta. Você tem um inimigo em tempo integral e não pode ser um seguidor de Cristo em tempo parcial. Você não pode entrar nesta guerra. Você não pode entrar nesta cultura, esta cultura que está cheia de mentiras. Alguns de vocês estão chateados porque sentem que a mídia está mentindo para vocês. Ouçam-me, a maior parte do mundo está mentindo para vocês. A maioria das filosofias do mundo, diz a Bíblia, são uma mentira. Não é apenas o seu meio. Ei, é o inimigo. Ele está tentando tirá-lo. Ele está atrás de nós. A Bíblia diz isso. Temos muitos seguidores de Cristo que estão tentando ser seguidores de Cristo em tempo parcial, que vão à igreja, ouvem o pastor e voltam à sua vida normal, sem nunca realmente pensar muito no que foi dito, no que aprendemos na palavra, no que Deus apresentou. E ele diz, pessoal, vocês têm um inimigo em tempo integral que busca apenas uma fração para entrar no seu casamento, nos seus filhos, na sua vida, nas suas circunstâncias, com um único propósito. Ele quer roubar, matar e destruir. Você não pode ser um seguidor de Cristo em tempo parcial. Se você vai derrotar um inimigo em tempo integral, deve estar alerta. No versículo 18, usa a palavra todo 4 vezes. Se você verificar isso em qualquer tradução em particular, vai encontrar que ele está falando disso tudo. Ele diz, toda oração, orem em todo momento, estejam alertas com toda perseverança e súplica por todos os santos. Desejo dedicar tempo para entender juntos este texto. Quero pegar esses 4 usos dessa palavra bem ali e quero falar com você. Veja, qual é? Não perca isso. Qual é o nosso imperador das bombas? Como nossa capacidade de entrar, impactar e fazer a diferença e alcançar o que precisa ser alcançado, que é a oração. Ele apenas nos diz 3 verdades simples. Agora quero que todos me ouçam porque é isso que vou fazer. Vou pregar sobre a oração e dar-lhes alguns recursos sobre a oração. Também vou guiá-los sobre como a Bíblia diz que devemos orar. E para os que dizem não sei como, ou é difícil para mim, precisam de recursos adicionais. Temos livros de oração, precisam aprender a orar. Temos a jornada da vida, em permanência, onde te ensinamos a orar. Temos grupos de discipulado que se envolvem na sua vida, trabalham com você na oração, oram por você e com você. Temos todos esses recursos dos quais você precisa se aproveitar, mas vou te ensinar esta manhã. Ele diz que devemos orar continuamente. Ele apenas diz, quero que todos me ouçam. Se você está aqui esta manhã, pode pensar que o pastor se enganou porque estou tendo problemas no meu casamento e ele está falando sobre oração. Nossa, o pastor se enganou esta manhã porque estou lutando com minhas finanças. E ele está falando sobre a oração. Ele está dizendo que temos que aprender a orar sempre, porque o inimigo está sempre à espreita. E então ele diz para orarmos em todo momento. Diz toda oração, orem em todo momento no Espírito. Significa que devemos ter uma vida de oração séria. Ele diz aqui, no Espírito. Está falando sobre a atmosfera de oração. Está dizendo, foco deve estar em Deus, Espírito, verdade e palavra. Deve ser uma parte regular da nossa vida. Anote 1 Tessalonicenses 5,17. Vou mostrar-lhe 2 coisas que a Bíblia nos ensina sobre a oração que todos devem saber. Se você é um seguidor de Cristo e quer vencer na arena da sua vida e dar exemplo para filhos e netos que vêm depois... 1 Tessalonicenses 5,17. Aprenda a orar sem cessar. Agora, isso não significa que você precise estar de joelhos o tempo todo. Alguns diriam, como vou me levantar novamente? Verdade? Não significa que você tenha que se colocar na posição de lótus todas as manhãs antes de ir trabalhar. Significa que seu foco, sua mente e seu pensamento estão constantemente direcionados ao plano, à vontade e à obra de Deus em sua mente. Como se você estivesse nessa atitude de decisões, respostas e perspectivas de simplesmente dizer, Deus, o que dizes, o que queres, o que desejas, meu foco está em ti. Agora, por que a Bíblia diz que devemos orar o tempo todo? Porque é quando sua mente está ocupada com outras coisas que o diabo costuma ganhar a maioria de seus ataques. O diabo tenta te pegar. Pense nisso, a Bíblia nos ensina que quando você não está focado em Deus, é isso que o inimigo faz.
Davi sobe ao terraço e olha sobre o reino que Deus lhe havia dado, mas em vez de olhar para o reino e pensar, olha o que Deus fez por mim, ele olhou para Betsabé e disse, olha o que Deus criou, e ele desvia a atenção e afeições de Deus e as direciona para Betsabé, observando o impacto em sua vida. Sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas o inimigo o encontrou quando Deus não estava em sua mente e Deus não estava em seu coração. E o que quero dizer com Deus não estar em seu coração é que Davi não pensava nele, não se concentrava nele. O diabo tenta pegar você em momentos desprotegidos da sua vida. Você deveria anotar isso. O diabo tenta te pegar em momentos desprotegidos da sua vida. Ele tenta te pegar quando você está esquecido de Deus, não refletindo em direção a Deus. É isso que ele busca. O tempo sem oração é um tempo perigoso. Pode ser o momento em que o inimigo envia seu melhor ataque, seu ataque mais duro, seu ataque mais agressivo contra a sua vida. Na semana passada compartilhei isso. Coloquei na tela. O inimigo adora te atacar mentalmente. Vá atrás da sua forma de pensar. Então tente se encontrar quando não pensa em Deus e em sua verdade. E então surge um pensamento, mas como você não está focado em Deus, não tem um pensamento de retorno. Uma das grandes coisas que você aprenderá é falar consigo mesmo, em vez de permitir que você mesmo fale com você. Você se levanta e pensa negativamente sobre a vida, circunstâncias, parceiro, amigos e finanças. E você não deixa que a verdade fale de volta à sua vida. Você se afasta da perspectiva e da gratidão a Deus. E antes que perceba, está exatamente onde o inimigo quer e te prende. Também o inimigo adora nos atacar moralmente. Ele adora te pegar nesse momento. Considere isso. Se o diabo pode tomar minha mente, pode tomar minhas ações. E se eu não voltar ao que ele colocou na minha mente e ao que permiti na minha mente de culturas e filosofias, me encontrarei em problemas. E então escute, ele não se importa se te derrota moralmente, desde que possa te derrotar motivacionalmente. Se ele pode te levar aqui fora onde você está ouvindo sobre o poder que Deus diz que a oração tem, você está ouvindo sobre o poder que a palavra de Deus tem, mas se o diabo pode te fazer pensar, bem, eu tenho orado e não vi nada, já pedi antes e nunca recebi, ele te faz pensar e focar assim, e de repente agora não faço nada moralmente errado, mas me sinto derrotado na vida, derrotado no meu casamento, nas minhas finanças, nas áreas da minha vida, por falta de motivação para acreditar em Deus, ter fé e confiar em Deus, nas minhas circunstâncias. Alguém diz, como você combate isso? Obrigado por perguntar isso, porque me dá mais sobre o que falar. Muito obrigado. Ele diz, meditação. Meditação, isso é o que é a oração sem cessar. Orar sem cessar é tomar aquilo que você coloca dentro. Quando estudo a Bíblia, oro isso o tempo todo. Deus, levei tempo para colocar dentro. Peço que tu o faças surgir, como se eu tivesse inserido a verdade, tua palavra, tuas lições. Quando chegarem as batalhas, as dificuldades e as adversidades, tu me lembrarás. E assim, a meditação, pensar em Deus, ter a perspectiva correta na vida, é o que faz isso. Pense na palavra de Deus, sua verdade, sua vontade, seus propósitos e seus planos. Pense nisso. Quero que entendam isso. Acho que quando mais experimentei Deus consumindo meus pensamentos, tomando a liderança sobre minha vida, foi quando minha esposa foi diagnosticada com câncer. E ela está livre de câncer, graças a Deus. Ela está livre de câncer há anos, mas ao receber esse diagnóstico, você percebe que controlar a vida é um conto de fadas. Posso dizer a todos que isso é tão forte quanto qualquer conto de fadas da Disney, que não estamos no controle. Agora vivemos pensando que estamos no controle, mas basta um momento para ver que não estamos. E você começa a ter esses pensamentos sobre o que acontecerá, aonde isso nos levará, quão ruim poderia ser. E Deus começou a me ensinar. Não, pense desta maneira. Pessoal, a preocupação não acrescenta tempo à sua vida. Você pode se preocupar, mas isso não mudará suas circunstâncias. Ou você pode se concentrar em mim, pode pensar em mim, pode habitar em mim, pode ouvir minha voz, pode encontrar meu consolo, pode encontrar minha paz, mesmo na circunstância, mesmo na situação. Então, o que acontece é um ataque mental constante que o inimigo tenta. E é por isso que Deus nos deu sua palavra, sua verdade e seu espírito. Pense nisso por um minuto. Isso é o que sua mente fará com você. Alguma vez se frustrou com alguém e não conseguia tirá-lo da sua mente? Acham que minha boca é rápida? Deveriam fazer uma viagem na minha mente? Só estou te dizendo, cara, posso ter um pensamento. Minha esposa te dirá, sou muito cuidadoso antes de ir para a cama, porque posso ter um pensamento. E ele correrá, e correrá, e correrá. Você já fez isso alguma vez? Alguma vez você já pensou, não posso acreditar que ela fez isso? Não posso acreditar que ele fez isso? Estou farto deles e disso? Sua mente começará a divagar. E a verdade nunca responde para alguns de vocês, porque a verdade não está fixada. Digo-lhes, as duas maiores lutas no cristianismo entre cristãos são que muitos de nós não sabemos da batalha.
E para aqueles que sabem que estamos em uma batalha, não têm conhecimento suficiente das Escrituras para combater a batalha em curso, e o que acontece é que o inimigo faz você pensar mal do seu parceiro, do seu trabalho, das suas finanças. Você se desanima e se desmotiva, introduz a dúvida na sua mente, onde se infiltra, e você acredita que Deus não pode mudar isso. Ouviu alguém falar sobre como Deus fez algo por eles? E você pensa, ele fez por você, mas não fez por mim, nem fará por mim. E antes que você perceba, o inimigo te derrotou. Eu adoro o que Leonard Ravenhill disse. Veja isso, ninguém é maior do que sua vida de oração. Pense nisso. E por falar nisso, você pode apoiar isso com as Escrituras. Pense nisso. Paulo chega a dizer, olha, vista-se com toda essa armadura, prepare-se para a batalha, você sabe que tem um inimigo. Paulo descreve o que vai na sua cabeça, no seu peito, na sua cintura e nos seus pés. Ele diz, veja todas essas armas que temos. Depois ele diz, quero te dizer algo, é melhor que você esteja orando e sabe o que realmente está me dizendo? Porque senão o inimigo vai te destruir. É apropriado dizer isso. Se você não obtiver um pouco de poder na sua vida, o poder, o impacto vem através da oração. Eu amo o que ele diz em Bounce. Olha isso. Nada é bem feito sem oração, pela simples razão de que deixa Deus fora da conta. Por isso Paulo nos diz, orem sempre. Ele diz nesses versículos, orem sempre. E então veja, pense no que diz Jesus. Paulo diz, orai sem cessar. Isso é 1 de Tessalonicenses. Mas depois Jesus falou sobre a oração. Disse em Mateus 6:6, diz, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai em segredo. E teu pai, que vê o que é feito em segredo, o que diz que fará, te recompensará. O que a Bíblia ensina, ouça muito atentamente sobre a oração, é que você precisa de tempo privado, você precisa começar seu tempo, precisa colocar sua mente em ordem. Ouça-me, você sabe como ponho o meu corpo em ordem. Tomo café o mais cedo que puder consegui-lo. Posso receber um amém? Verdade? Eu pulo da cama e alguns de vocês fazem isso com o doutor. Pepper ou Coca-Cola Mountain Dew. Esse provavelmente é o seu maior sucesso aí mesmo, mas pense nisso. Você coloca uma agenda, se levanta, devo consumir isso. Meu corpo começa a funcionar, começa a se mover. O que ele diz é, pessoal, coloquem suas vidas em ordem. E a maneira de fazer isso é através da oração. Ao sair, sua mente continua focada na correção daquele tempo de oração e continuam sem cessar. Ouçam, o diabo fará tudo o que puder para evitar que você ore. Você já experimentou isso em sua própria vida pessoal? Alguma vez você foi para a cama dizendo, Senhor Jesus, eu te amo, e de repente adormeceu? Verdade? Alguém já passou por isso? Se você está assistindo televisão, aí sim pode ficar por 4 horas, não é? O inimigo não quer que você ore. Pense nisso. Muitas vezes nos preparamos para orar. Já notou como, quando você ora, seus pensamentos se dispersam? Essa é uma das razões pelas quais escrevo tanto, porque sei que minha mente vai para outro lugar devido à distração. Você começa a orar e o telefone vai tocar. A mensagem de texto vai chegar. O gato vai cair no aquário. É como se tudo fosse por água abaixo quando você começa a orar. Sempre surge algo e o diabo fará tudo o que puder para impedir você de orar. E por que isso acontece? Ouçam-me, porque o inimigo conhece o poder da oração melhor do que nós. O inimigo conhece o poder da oração melhor do que nós. Ele estava lá quando Moisés disse, Deus, o que faço? E Deus diz, por que clamas a mim, Moisés? Levanta tua vara e divide as águas. Ele sabe, ele viu e conhece o poder da oração. E teme ao saber que você pode começar a orar pelo seu casamento, que pode orar pelos seus filhos, que pode orar pela igreja de Jesus Cristo, que pode começar a impactar com a sua vida. Veja, Satanás sabe que o poder de Deus, ouça-me, o poder de Deus se liberta, o poder se torna interativo com nossas vidas quando começamos a orar. E permita-me oferecer ajuda. Para aqueles que têm dificuldades para orar, encontrem um lugar para ir. Talvez precisem orar em voz alta para não adormecerem. Encontrem uma maneira. Uma das coisas que eu fiz, porque minha mente corre e acelera, foi conseguir um caderno e comecei a anotar. Anotava o que minha mente pensava, devia fazer, como chamadas ou mensagens. Deixava isso de lado e me concentrava no Senhor. Há muitas pequenas coisas que você pode fazer. Levante-se mais cedo, tome uma xícara de café antes de entrar na presença de Deus. Faça o necessário para se concentrar. O diabo não precisa te derrotar. Ouça-me com atenção. É uma afirmação pequena e verdadeira. O diabo não precisa te derrotar se ele apenas puder te distrair. Porque até Deus te observa. Estão ouvindo isso esta manhã? Até Deus te observa e diz, você não tem o que é necessário. Você não conseguirá. Você não terá a vitória sem mim. Isso é o que até mesmo a Bíblia diz no livro de Tiago. Se te falta sabedoria, peça. E Deus adora dar generosamente. E assim, literalmente, a Bíblia diz que você não tem o necessário. Não vencerás a batalha, nem conquistarás. Não terás sucesso, nem obterás paz, nem alegria. Todas essas coisas que digo, a oração é vital.
E assim o inimigo só está pensando, cara, se eu puder te manter ocupado e distraído, não preciso te fazer mal, posso simplesmente te distrair e o poder sai da sua vida. Você não terá a contracultura que Deus pretendia que sua vida tivesse e eu o encorajaria a se dedicar seriamente à área da oração. Número 2, ele diz isso, precisamos orar com coragem. Precisamos orar com coragem. Veja o versículo 18. Diz, estejam alertas com toda perseverança. Agora pense nisso. Quero dizer, não deixe que essas pequenas declarações passem despercebidas. Ele diz, esteja alerta. E não apenas esteja alerta. Quero toda a perseverança. Como se tudo o que você tem devesse ser lançado nisso. Em outras palavras, ele diz isso. Você precisa ver a necessidade de Deus em sua vida. E precisa continuar pedindo que Ele haja. Penso em Mateus 7:7. Isso é Jesus novamente. Em Mateus 7:7, Jesus disse estas palavras, peça e lhe será dado, busque e encontrará, bata e a porta se abrirá. Esse é o tempo do verbo, foi simplesmente escrito no tempo do verbo. E o que significa é continue pedindo, continue buscando, continue chamando. Isso foi o que Deus nos deu, isso é o que Cristo nos deu quando esteve nesta terra. Quanto ao seu casamento, continue buscando, pedindo, batendo. Para seus filhos, continue buscando, pedindo, batendo. Pelos seus líderes governamentais, pela sua cultura, continue pedindo, continue buscando, continue chamando. Essa é a maneira como Deus nos chama a segui-lo. Jesus nos incentiva a continuar indo a Ele. Uma das minhas parábolas favoritas na Bíblia, anotem isso porque não estará na tela, mas é Lucas 18. E no capítulo 18, versículo 1, Jesus está ensinando. Ele estava contando uma parábola para mostrar que em todo momento devem orar. Agora isso está na sua Bíblia, é disso que Jesus está falando. E que não devem desanimar. Continuem orando, continuem buscando, continuem pedindo, continuem chamando. Muito frequentemente faço referência a essa parábola e nunca a conto. Então hoje vou te contar. Ele conta a parábola de um juiz injusto. A viúva se aproximou de um juiz, era uma viúva e tinham feito mal a ela. E ela vai ao juiz e diz, preciso que me vingues, fizeram-me mal, isso não está certo e preciso de justiça de você. Jesus conta a história de que o juiz simplesmente a ignorou. Depois ela continua e volta e diz, preciso que me vingue. E o juiz simplesmente a ignora e está ilustrando algo. E ela continua vindo e ele continua a ignorá-la. Finalmente, um dia ele entra no escritório. Esta é a minha paráfrase, ok? E o juiz pergunta à secretária, quem está na sala de espera? E ela diz, é aquela velha viúva que continua sentada ali te incomodando e te perturbando. E ele volta e diz, ouça isso. Ele diz, homem, não temo a Deus. Ele diz, nem mesmo temo o homem. Lembrem-se, este é Jesus falando. Ele diz, este juiz volta e diz, não temo a Deus, nem mesmo temo o homem, mas esta mulher está me enlouquecendo. Nunca digam essas palavras. Esse é um versículo da Bíblia que você não quer memorizar. É um versículo que você nunca quer citar. Mas ele simplesmente volta e diz, essa mulher está me deixando louco. E então ele decide, vou dar a ele o que quer porque está me enlouquecendo. O Senhor está nos dizendo que é um juiz injusto. Temos que pressioná-lo para obter o que queremos dele. Isso não é o que ele está dizendo. Ele está ensinando a verdade por contraste. Jesus ensinava a verdade por contraste. E está dizendo que Deus não é um juiz injusto. Ele está dizendo que Deus não é um Deus ao qual você deve torcer o braço para conseguir seus desejos. Deus é um Pai celestial amoroso. E se este homem mau cede por perseverança, quanto mais Deus responderá se você perseverar. Martinho Lutero diz, é uma grande citação. Provavelmente você já a ouviu antes. A oração não é vencer as reticências de Deus, mas sim apegar-se à vontade de Deus. Trata-se mais de você do que de Deus. A oração é sobre alinhar-se com Deus, entrar em sua presença, aprender sua vontade, aprender seus caminhos, se comunicar com Ele sempre. Se você e eu saíssemos para comer diariamente, aprenderia muito sobre mim, como trabalho, penso e processo. E assim, Deus diz, quanto mais você entra na minha presença, mais você me busca, mais você me persegue. Você não aprende apenas de, fui criado aqui e cresci na igreja e blá blá blá. Não. Você aprende com o próprio Deus, aprende seus caminhos e como Ele trabalha. E permita-me dizer isto, se a oração é tão importante, então, por que lutamos tanto com ela? Por que é que tantos de nós nesta sala diriam que parece que nossas orações não foram respondidas? Por que é que minhas orações parecem estar atrasadas? Eu diria que quase todos nesta sala, todos na sala seguinte, terão feito uma oração que pareceu não ter resposta. Agora quero dizer isso e você deveria anotar. Ele é o Deus do universo. O Deus que diz que os teus caminhos não são os meus caminhos. Os teus pensamentos não são os meus pensamentos.
Na oração, na interação, na vontade e nos propósitos de Deus há um mistério. Quero dizer, Deus não vai te contar tudo porque você não é Deus e todos estamos louvando a Jesus porque você não é, certo? Amém. E assim você deveria estar louvando a Jesus porque eu também não sou. Há um mistério. Deus age de acordo com seus caminhos e propósitos, mas seus caminhos não são os seus caminhos e seus pensamentos não são os seus pensamentos. E há um mistério que ocorre frequentemente. Não temos todas as respostas para isso. Às vezes oramos com motivos errados. Às vezes é mais sobre nós do que sobre os propósitos de Deus e o plano de Deus. E é egoísta baseado no que Deus diz. Ei, eu te amo tanto, não vou te deixar aí, vou te tirar daí e fazer de você quem eu te criei para ser. Às vezes oramos com os motivos errados e pelas coisas erradas. E Deus simplesmente diz, isso não é o que quero para a sua vida. Tenho algo melhor. Não sei quem disse isso primeiro, mas é uma ótima maneira de dizer. Quando o seu pedido não está correto, Deus diz não. Quando você não está bem, Deus diz, você precisa crescer. Quando o tempo não é adequado, Deus diz, espere. Quando o seu pedido, tempo e caráter estão corretos, Deus diz, simplesmente siga em frente. A Escritura ensina isso. Sempre há uma resposta à oração. Sempre há uma resposta à oração. Deus está respondendo. Deus está agindo, Deus está se movendo, as Escrituras nos dão essa base, por isso a verdade importa tanto, porque a verdade nos diz, ei, suas emoções estão mentindo para você, este é quem é Deus, assim é como Deus age, e assim Deus diz sim e te dá a resposta, ou Deus diz não. Muitas vezes ouçam, a Escritura ensina isso, muitas vezes quando Deus diz não, não é porque seus motivos estão errados, não é porque seu caráter está errado, não é porque o seu pedido não seja algo que realmente mereça ser solicitado. É apenas que Deus verdadeiramente tem algo melhor. E assim Deus diz, não vamos nos conformar com o bom, vamos perseguir o grandioso. Não vou te dar isso, tenho algo diferente para você. Não vou te dar esse trabalho, vou usar a sua vida neste trabalho para impactar a pessoa. Nunca se tratou de um trabalho. Vou prover para você porque sou seu Senhor e Salvador. Vou dar bons presentes àqueles que me buscam. Tenho um plano maior que o seu plano. Então confie realmente no meu plano. É isso que ele verdadeiramente diz. E às vezes, Deus diz não. Deus simplesmente diz, não vamos fazer isso. Você vai ter que esperar, ajustar ou mudar. Deus nunca diz, talvez. Todos anotem isso. Talvez. Vamos ver se você pode me convencer. Não é assim que Deus opera. Às vezes Deus diz, espere. Às vezes diz, espere um pouco, certo? Mas você sabe porque estou agradecido e todos devem anotar isso. Você sabe o que é a oração? Ouça-me com muita atenção. A oração é levar seu casamento, sua dificuldade, suas circunstâncias. É levar seus filhos, é levar seu futuro, suas finanças, seus trabalhos, sua perspectiva e colocá-los nas mãos, na mente e no coração de Deus. E não há melhor lugar para estar. Isso é a oração. A oração é tomar sua vida, circunstâncias, sabedoria, perspectiva e falar com Deus. Coloque isso na sua mente e no seu coração e confiarei em você. Estou confiando minha vida. Se você está aqui esta manhã e é um orador, se você está aqui e diz, isso é motivador, veja o que Deus está dizendo, vou começar a orar. O que você está fazendo é dizer, estou confiando minha vida à sua mente e ao seu coração. Acho que foi Daley Moody o primeiro a dizer isso. Lembre-se de que os atrasos de Deus não são as negações de Deus. Os atrasos de Deus não são as negações de Deus. Veja, do que estou certo você deveria anotar. Sabe o que eu acho que é a oração mais do que qualquer coisa? É um lugar de aprendizado atrasado. É um lugar de aprendizado atrasado. Alguém dirá, cara, tenho orado pelo meu casamento e Deus não fez nada. Bem, deixe-me perguntar isto. Poderia ser Deus te dizendo para ter esta mente em você, que também esteve em Cristo Jesus? Não é que Deus não esteja trabalhando no seu casamento. Simplesmente você não está respondendo ao trabalho de Deus em você. Deus está dizendo, você está orando pelo seu casamento. A melhor forma de impactar seu casamento é mudar e surpreendê-la ou surpreendê-lo. Essa é a melhor maneira de Deus impactar o seu casamento. Que ela simplesmente diga, ele é um homem diferente, está fazendo as coisas de maneira diferente, está respondendo de maneira diferente. E novamente você pode trocar o ele por ela, ou vice-versa. E assim equilibramos isso. Não fiquem zangados, mas é isso que acontece. É um lugar de construção, é um lugar de desenvolvimento, é um lugar de crescimento. Eu adoro o que disse Daley Moody, aquele que mais se ajoelha é o que melhor se mantém de pé. Isso é bom. Ouça o que Jesus disse, Mateus 7, começando no versículo 7. Peça e lhe será dado, busque e encontrará, bata e a porta será aberta, porque todo aquele que pede recebe. Agora pode ser que você não receba o que queria, mas você recebe, e quem busca, encontra. Talvez você pensasse que queria isso e estava tentando obtê-lo, mas Deus diz, não, vou te mover para cá e te dar isso porque é melhor, e assim você encontrou. É assim que Deus trabalha, e a quem bate se abrirá.
Uma das razões pelas quais oramos é que se você não ora, não verá o que Deus está fazendo. Mas se você ora, começará a ver o que Deus está fazendo. Ou qual é o homem entre vocês que se seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Bem, ele não fará isso. Se vocês, sendo maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está no céu dará o que é bom àqueles que lhe pedirem? Sabe o que está dizendo? Ouça-me. O Deus do universo colocou seus pés nesta terra, na pessoa de Jesus Cristo, e disse que a melhor arma que temos é a oração. Os discípulos o viram. E me escute, se eu não te der o que você quer, sempre será algo melhor. E isso é fé, isso é perseverança, é confiar nisso. Há anos, esposa Amy e eu voávamos separados, em lugares diferentes. Ela em um assento, eu em outro, separados. E então Amy disse, por que você não pergunta se eles ajustam? Então me aproximei da funcionária e disse, ei, estamos voando juntos e nos separaram. Haverá alguma maneira de nos juntarmos? E ela diz, cara, é um voo muito cheio, deixe-me ver o que posso fazer. Volto para o meu assento e me chamam pelo interfone. Volto para o guichê e ao chegar ela diz, encontrei um assento para você. Consegui que estivessem juntos. Então estou pensando, prontos? Estou pensando, aleluia, obrigado Jesus, louvado seja o Senhor. Ela terminou dizendo, é na primeira classe. Comecei a aplaudir e louvar e aleluia. E finalmente, obrigado Jesus. A Bíblia nos ensina que esse é o Deus a quem servimos. Ele tem um plano melhor, tem uma perspectiva melhor. Talvez não vejamos que foi de primeira classe até chegarmos ao céu. Pode ser que não vejamos que é de primeira classe até chegarmos ao céu, mas veremos que é de primeira classe. Aqui vamos nós. Número 3, temos que orar culturalmente. Veja o quão específico isso se torna. Aqui é onde quero que você tome notas. Ele diz isso, pede por todos os santos, ora por todos os santos. Se você está aqui esta manhã e diz, não sei por que orar, não sei por que Deus gostaria que eu orasse, aí está a resposta, ore por outros cristãos. Você deveria perguntar, ei, como posso orar por você? Pessoal, ouçam, vão e conversem com outros cristãos, descubram o que está acontecendo em suas vidas e orem por eles. Não estamos no campo de batalha sozinhos, assim diz a Escritura. Por isso, ao final de cada serviço, oferecemos um tempo de oração. Há pessoas disponíveis aqui na varanda para que você possa pedir-lhes oração. Esta semana, falei com algumas mães solteiras. Elas estão passando por dias muito difíceis. Conversei recentemente com uma família que perdeu um jovem parente. Dias muito difíceis. E dias muito difíceis por vir. Conversei com um pai cujo filho tentou suicídio. Dias difíceis. Conversei com pessoas se preparando para cirurgias de câncer desconhecidas. Vivemos em dias difíceis. Vivemos em uma cultura com um inimigo exposto para nós, mas oculto para o mundo. Vivemos em uma cultura corrompida pelo pecado. Vivemos em uma cultura que, segundo as Escrituras, está em decadência. A Bíblia ensina. Ouçam, não abrigamos o céu aqui. Não nos tornamos tão bons aqui embaixo que o céu venha a nós. Este lugar precisa de tanta limpeza que Deus nos tira daqui e nos leva com Ele. Mas você sabe o que acontece com um seguidor de Cristo? Vivemos com esperança porque sabemos que Deus está atento, disponível e capaz de agir em nossas vidas. E então direi isto. É fácil orar por santos que estão lutando, mas há santos mais difíceis de orar do que outros. E alguns são mais difíceis de orar do que outros. Você não precisa dizer amém, saiba que estou certo. Gosto do que disse uma pessoa, habitar no alto com os santos que amamos, isso será glória. Viver aqui embaixo com os santos que conhecemos, essa é outra história. Um pequeno lembrete, quando pensar na oração, ouça Jesus em Mateus 5, 43, 44. Ele disse, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Também diz, e orai pelos que vos ultrajam e vos perseguem. Essa é a prova de que o amor é ação, não sentimento. Porque você não pode fazer com que se sinta bem com seus inimigos. Vamos, não importa quanto você tente. Você não pode fazer com que se sinta bem com eles, mas pode agir por eles e orar por eles. Observe o que estamos fazendo com sua lista de oração. Se você não sabe por que orar, procure cristãos para orar. Pergunte o que está acontecendo em suas vidas e peça a Deus que haja. Identifique as pessoas desafiadoras em sua vida e comece a orar por elas. E uma das coisas que Deus faz é trabalhar em mudar sua perspectiva para interagir melhor e fazer a diferença nas vidas dessas pessoas. A Bíblia nos diz em 1 de Timóteo 2 que devemos orar por nossos líderes. Que Deus nos ajude, certo? Eles não precisam de oração? Agora todos precisamos de oração, todos precisamos, especialmente nossos líderes, e que Deus nos ajude. A Bíblia diz isso. Veja, a Bíblia ensina que a oração é poderosa. Te impacta pessoalmente, impacta as pessoas ao seu redor, impacta os líderes nacionais, impacta a nação, impacta na nossa cultura e no nosso mundo. Você sabe o que ensina a Bíblia? Todos ouçam. A Bíblia ensina que o mundo está abençoado porque estamos nele.
A Bíblia ensina isso. A Bíblia ensina que o mundo é abençoado porque somos o povo de Deus com acesso a Ele. Temos uma relação com Ele e invocamos a Deus, experimentando o seu poder. Podemos ter vidas transformadas e nossas vidas transformadas podem impactar suas vidas porque temos a maior mensagem que o mundo já recebeu, que são as boas novas de Jesus Cristo. E assim o mundo diria quando os cristãos realmente estão buscando a Deus e obtendo o poder de Deus e seguindo a perspectiva de Deus e carregados com a verdade de Deus e comprometendo-se com a cultura que está longe de Deus. Esta nação, este mundo se torna abençoado porque você está nele, porque eu estou nele. Enquanto buscamos a Deus, Paulo acreditava tanto nisso que no versículo 19 diz: orem por mim. Eu diria a todos vocês que orem por mim, orem em meu nome, para que me seja dado o discurso, a motivação, o poder ao abrir minha boca para dar a conhecer com valentia o mistério do Evangelho. Paulo percebeu, ouçam-me, todos concentrem-se porque já estamos quase terminando. Paulo percebeu que argumentar com os noticiários CNN, Fox e MSNBC não vai mudar o mundo. Se você acha que pode mudar o mundo com uma pequena publicação nas redes sociais, que não dá toda a perspectiva do argumento, conseguirá que os que estão enfurecidos fiquem ainda mais enfurecidos com você e que você fique mais enfurecido com eles. Pastor, pregue. Paulo percebeu que realmente tinha uma oportunidade única. Este é um pedido cultural que você está lendo na sua Bíblia. Paulo estava acorrentado a soldados romanos, literalmente acorrentado a soldados romanos. Eles vinham do palácio imperial de César. O que faziam era vir por turnos acorrentados ao apóstolo Paulo. Paulo dizia: poderiam orar por mim para ter clareza de mente, para ter clareza de palavras, para impactar esses homens. Porque se eu puder fazer a diferença neste soldado, ele voltará ao palácio e fará a diferença em algumas pessoas, que por sua vez influenciarão outras. E veremos Deus fazer um milagre aqui mesmo, através do poder da oração. Orem por mim para que eu possa mandar esta mensagem. Só diria aqui esta manhã, temos uma oportunidade incrível em nossa igreja. Vivemos em uma grande cidade, uma cidade em crescimento, e a cada semana as pessoas estão se mudando para cá, dia após dia. É uma oportunidade. Atenção, eles pensam que vêm aqui por causa do Walmart ou por um emprego, ou pensam que vêm para uma cidade para se afastar de outra. O que eles não sabem é que já há muitos de nós vivendo aqui. E temos a palavra de Deus e o poder de Deus, temos o recurso de Deus, temos a sabedoria de Deus, e eles vão vir e entrar neste lugar e interagir conosco enquanto saímos para o mundo. Ao sair e envolvê-los, porque essa verdade pode impactar sua filosofia e mostrar-lhes que podem viver de outra maneira. Deus tem um plano, tem sabedoria, tem perspicácia. Comprometamo-nos a orar uns pelos outros. Vamos nos comprometer seriamente a orar. Que esta gloriosa mensagem, a esperança do mundo, possa se espalhar e alcancemos o impacto desejado por Deus. Eu diria a vocês, se pegarem nosso livro 15.5, que é nossa visão anual, estou trabalhando no do próximo ano para mostrar onde devemos fazer algumas coisas, mas temos pedidos específicos de oração nesse livro. O livro conclui que precisamos de um compromisso com a oração e uma razão pela qual nos falta motivação em nossa vida é porque não estamos na presença de quem pode mudar nossa vida e nos mostrar como usá-la. É aí que entra a oração. Paulo dá clareza à missão aqui no versículo 20. Ele diz isto: sou embaixador em cadeias. Literalmente tomamos uma mensagem nesta série e falamos sobre 2 Coríntios 5:20. Somos embaixadores de Cristo, representantes de Jesus Cristo. Representamos o céu neste mundo e Paulo está dizendo que oremos uns pelos outros para destacar e poder proclamar as boas novas de Jesus Cristo. E quero encorajá-lo a fazer da oração uma parte diária da sua vida. Eu o incentivaria a encontrar um lugar para orar e poder dizer: aqui é onde vou estabelecer a agenda e a perspectiva de Deus na minha vida, para que quando sair, possa continuar nesta atitude de oração, porque isso estabelece a agenda. E se você não sabe como fazer isso, oferecemos jornada de vida em permanência. Você pode aprender mais sobre isso em nossas redes sociais. Literalmente, no dia 10 de agosto, às 9 horas, estarei organizando um café da manhã de parceiros em oração, onde ensino um pouco sobre a oração para ajudá-lo a crescer. Dou-te um guia de oração em nosso ministério de parceiros em oração para te ensinar como começar a orar e como avançar. Vou encerrar com isto. Quero que todos ouçam, pois é bíblico. Posso respaldá-lo com mais de um texto. E quando digo que isso é tudo, é. Não pense que estou mentindo para você. Isso é tudo. Muito bem, aqui vamos nós. Alguns problemas na sua vida nunca desaparecerão, a menos que você aprenda a olhar para Deus em oração. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Algumas coisas na sua vida, os problemas, as questões, nunca desaparecerão se você não buscar a Deus em oração. Em Marcos capítulo 9, mostra seguidores de Jesus tentando expulsar um demônio sem sucesso.
Estão envolvidos em uma batalha e a Bíblia ensina que não podiam expulsá-lo. E já estavam frustrados. Alguma vez você já esteve frustrado? Eles foram a Jesus e disseram: Jesus, você tem todo esse poder e conhecimento. Assim como nós diríamos que a oração realmente não funciona, não recebo respostas. Os seguidores voltam e dizem: por que isso não está acontecendo? Jesus lhes respondeu em Marcos 9:29 e lhes disse: este gênero com nada pode sair. Você está ouvindo? Isso não pode ser impactado por nada além da oração. Alguns problemas estão muito enraizados e precisam de oração persistente para serem resolvidos. Em todas essas áreas onde você luta, você não está encontrando a sabedoria nem a percepção que precisa. Leve isso a sério. Não é apenas uma oração única. Escute, se você só ora por algo uma vez, não tenho certeza se você realmente se importa. E isso não sou eu. Isso seria um ensinamento bíblico. Se realmente quiser ver algo acontecer na sua vida, ouça-me. Você orará por isso uma e outra e outra e outra vez, buscando a Deus. Chamando, 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 buscando, 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 pedindo, pedindo, pedindo. Também te direi isso hoje, se você se sente sem esperança, se você se sente sem esperança hoje, eu te digo que Deus te diria para olhar para Deus e continuar orando e nunca, nunca, nunca desistir. E então eu diria isso, você sabe por que temos o privilégio da oração? Você sabe que a Bíblia ensina que quando encerramos a oração, sempre a encerramos em nome de Jesus. Você sabe por que a Bíblia nos ensina a fechá-la em nome de Jesus? Romanos 3:3 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia também, no Antigo Testamento, diz que todos seguiram seu próprio caminho, que disseram a Deus: eu sei melhor, vou nesta direção, e que perseguiram o pecado. A Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte. Romanos 3:23. Todos pecamos, todos falhamos em alcançar o objetivo. Todos nós seguimos nosso próprio caminho. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Deus é justo e deve julgar o pecado. Imaginar Deus sem julgar o pecado, imaginar Deus sem justiça, você já viu o quão corrupto é o nosso mundo e o quão desafiador ele é. Não precisamos apenas de um Deus amoroso, precisamos de um Deus de justiça para as injustiças que nos cercam criadas por nós. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Simplesmente o pecado nos separou de Deus. Cristo veio e nunca pecou, e ele tomou a ira, a pena e o castigo do pecado por você. E ele tomou a ira, a dor e o castigo do pecado por mim. Ele interveio por mim. Ele tomou o julgamento de Deus. Ele tomou a justiça de Deus sobre si mesmo. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, para que você e eu possamos estar bem com Deus. A justiça de Deus significa que poderíamos estar em paz com Deus. A Bíblia diz em Romanos 10:9 que se confessarmos com nossa boca que Jesus é o Senhor e acreditarmos em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Salvos de quê? Salvos do nosso pecado. Salvos do nosso pecado. Ao arrepender-se do seu pecado e clamar a Cristo em seu coração e vida, a parte da justiça foi resolvida por Jesus Cristo. Então é isso que acontece. Você está em um relacionamento correto com Deus. Você está bem com Deus. E a razão pela qual pedimos a Deus é porque Deus nos convida. Jesus disse mais de 20 vezes que peçamos, peçamos, peçamos. A razão pela qual se diz para pedir é porque você foi comprado para se unir à família de Deus. Você foi perdoado, foi lavado, foi trazido. Não é apenas que você foi perdoado. Sua dívida foi paga e você confiou no pagamento que Deus deu. Então, quando você pede e diz: Deus, estou pedindo em nome de Jesus, o que você está dizendo é que não ganhei, não mereço, nunca trabalharei por isso, você não me deve nada. Mas por causa do que Jesus fez, sou como uma criança para o Pai que pode pedir o que precisar. E o Pai aparece e se manifesta porque fui comprado em sua família por Jesus Cristo. Por isso oramos em nome de Jesus. Inclinem seus rostos. Talvez você esteja aqui esta manhã e não tenha feito isso bem. Você nunca confessou verdadeiramente com sua boca que Jesus é o Senhor. Acreditou em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Mas hoje você está dizendo: homem, sinto que Deus me diz que isso é o que preciso fazer. Sinto Deus me diz, preciso colocar minha confiança nele. Preciso me afastar do meu modo de vida e seguir o seu modo de vida. Preciso começar a procurá-lo e segui-lo. Se é você, aí onde está, pode dizer a Deus: Deus, sei que sou um pecador. Deus, sou um pecador. Peço que me perdoes pelos meus pecados. E você pode simplesmente dizer: Deus, confio que Cristo tomou a ira, a pena e o castigo pelos meus pecados, para que eu nunca tenha que fazê-lo. E hoje quero confiar minha vida e minha eternidade em suas mãos, com plena confiança e segurança. Por isso a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Como? Por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Quero confiar no que Cristo fez por mim. A partir de hoje quero que tomes a liderança.
Quero que estabeleças a direção para a minha vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Homem, se você está aqui esta manhã e tomou essa decisão, quero me alegrar com você. É tudo o que quero fazer. A Bíblia diz que o céu faz uma festa quando uma pessoa vem a Cristo. Se você tomou essa decisão hoje, poderia me olhar? Tenho alguns recursos que quero te dar para te ajudar a entender a decisão que tomaste e o teu futuro se decidires. Você resolveu isso com Deus, sente que Deus lhe diz que precisa confiar e tomou essa decisão. Quero que faça isso. Vamos nos despedir. E quando nos despedirmos, virão algumas senhoras e cavalheiros bem por aqui. Haverá algumas pessoas na varanda, na saída central, com credenciais. E se você tomou essa decisão, ao nos despedirmos, vá até um deles aqui embaixo ou na varanda e simplesmente diga: ei, decidi isso hoje. Eles têm um recurso que querem te dar para ajudar a entender a decisão que você tomou e para onde sua vida vai a partir daqui. E realmente importa, porque espero que você tenha visto hoje, que agradeço que Deus nos salva e assegura nossa eternidade. Mas nos oferece alguma perspicácia, alguma sabedoria e algum poder bem aqui nas lutas da vida. Eu te desafio a subir ao centro. Se você está na varanda, desça. Você obterá esse recurso. Se você está online, pode usar seu celular. Eles darão um número. Você só precisa escrever esse número e enviar uma mensagem de texto com a palavra confiança. E se você nos enviar isso, receberá um link da minha parte. Ao clicar nesse link, você verá onde diz que tomou uma decisão. Simplesmente clique nisso e me envie suas informações para que você possa receber o recurso sobre seu futuro e os planos de Deus. Então, certifique-se de fazê-lo. Aí está o número. Você vê? Tem a palavra confiança. Está sempre disponível. Se você não tem um telefone celular, anote-o e use-o quando quiser. Se você está no prédio e deve sair à sua frente, está tomando uma decisão, há um livro chamado Próximos Passos e você pode encontrá-lo ali atrás desses assentos. Leve-o com você. Ele informa sobre o que vem a seguir e fornece um código QR ou de texto. Só quero garantir que se você está tomando essa decisão, nos avise. Então certifique-se de fazer uma dessas coisas. Agora vamos a isso. Talvez você esteja aqui esta manhã, seja um seguidor de Cristo, esteja em uma tempestade, tenha dificuldade e Deus está lhe dizendo: ore, busque-me, eu responderei. Você precisa que alguém ore com você hoje. Homem, uma das melhores coisas é convidar a si mesmo para que aqueles que precisem ir, o façam. Se você precisa de oração, aproxime-se de alguém na frente ou na varanda e peça: você poderia orar por mim? Talvez você esteja aqui e tenha perguntas sobre a fé, como perguntas sobre o que Cristo fez, como Ele fez e por que Ele fez. Você pode ir a um deles. Eles definitivamente responderão: queremos impactar a comunidade e fazer a diferença. Quero me juntar a esta igreja. Eles te informarão e cuidarão disso. Mas se você precisar de alguém para orar com você, encorajá-lo, se tomou uma decisão, seja qual for, informe-nos. Certifique-se de nos informar para que possamos ajudá-lo a entender os próximos passos que Deus tem para a sua vida. E então, diria que sendo seguidores de Cristo, ao sairmos esta manhã, sejamos orantes. Precisamos de oração para que nossa igreja alcance o potencial que Deus deseja. Vai requerer oração para o impacto desejado por Deus. Não podemos ser seguidores de Cristo em tempo parcial, porque temos um inimigo em tempo integral. Assim temos que estar orando e buscando. Não podemos perder tempo reclamando, brigando e discutindo o que acontece no mundo. Temos que nos dedicar a orar, buscar, trabalhar, confiar, acreditar, perseverar para sermos o testemunho que Deus quis que fôssemos e ser a bênção para este mundo que Deus quis que fôssemos. Pode ser que não mudemos todo o mundo, mas as pessoas serão transformadas pelo poder das boas novas de Jesus Cristo. Pai, agradecemos pelo convite. Deus, agradeço por cada casamento em dificuldades aqui. Tu os convidas a Ti, a verdade, sabedoria, poder e compreensão. Deus, para todos os que lutam em qualquer âmbito da vida, nos chamas. Deus, nos pedes que entremos porque desejas falar, guiar, dirigir. Assim, Pai, oro esta semana pelos corações famintos, os corações feridos, os corações que têm alguns problemas em suas vidas. Oro para que esta semana, buscando, encontremos, batendo, nos será aberto. E assim, Deus, em nossas vidas, a oração tem verdadeiro poder. Não é o pastor que diz, nem uma denominação, nem uma igreja. É Jesus Cristo, é Deus, é você quem diz. Que o busquemos, que encontremos o poder, que nossas vidas transformem e sejam catalisadoras para mais vidas. Jesus. Amém.